Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 3 de outubro, da 26ª semana do Tempo Comum. No Brasil, nós damos início hoje à novena de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E também no Brasil nós celebramos os protomártires do Brasil. Eles foram martirizados na conturbada invasão holandesa ao nordeste do Brasil, onde 2 grupos foram martirizados em 2 cidades do Nordeste. Por isso nós celebramos hoje também os protomártires brasileiros martirizados em 1645, durante a invasão holandesa do Nordeste do Brasil. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em vosso meio, na certa, elas teriam se convertido, sentando-se em silício, silício, sentando-se em cinzas e se convertido. Por isso eu vos digo que no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, pensa que serás elevada aos céus? Eu vos digo que não, serás lançada no inferno. Porque quem vos acolhe, a mim acolhe, mas quem vos rejeita, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos iniciando o dia 3 de outubro, com muitas festividades importantes para nós. A novena de Nossa Senhora Aparecida, os protomártires brasileiros, e para a família franciscana no mundo inteiro recordar a morte de nosso Pai São Francisco. E esse ano estaremos nos preparando para celebrarmos 800 anos da morte de nosso Pai São Francisco em 2026. As leituras hoje também vão fomentar em mim e em você um desejo de redescobrir a verdadeira identidade da igreja, a verdadeira natureza da igreja. Porque para muitos de nós, a igreja é uma ilustre desconhecida. Conhecemos seus aspectos acidentais. Para muitos, a igreja é uma instituição jurídica, administrativa e hierárquica. E a compreensão não passa disso. Somente isso aí. Desse modo, então, são capazes de instrumentalizar a igreja tanto para a direita quanto para a esquerda. E vamos tentar, então, persuadir a igreja ou instrumentalizar a igreja a partir das nossas ideologias pessoais, dos nossos gostos pessoais e também conveniências pessoais e de grupos. Porque compreendemos a igreja somente sobre os seus aspectos acidentais, uma instituição jurídica, administrativa e hierárquica. Por isso, então, às vezes nós vamos ouvir isso dentro da própria igreja. Esse Papa me representa, esse Papa não me representa. Esse bispo me representa, esse bispo não me representa. Eu só ouço o que este padre aqui diz. Mas nenhum padre é dono da igreja. Nenhum bispo é dono da igreja. Nenhum Papa é dono da igreja. O único Senhor da igreja é Jesus. E Jesus não está fora da igreja. Por exemplo, o Papa não é substituto de Jesus, o Papa é substituto do apóstolo Pedro. E um bispo, solitariamente, não fala em nome da igreja. Ele fala em nome da igreja enquanto ele está em comunhão com o colegiado, com a cabeça da igreja, a cabeça visível, que é o Papa e os seus bispos. Por isso nós temos as 3 fontes necessárias para vivermos bem a nossa fé: a tradição da igreja, as Sagradas Escrituras e o magistério da igreja. 3 fontes principais sem as quais a identidade cristã católica fica perdida. Sem as quais a igreja crente católica fica perdida. Porque rompemos com a tradição, rompemos com a Escritura e rompemos com o magistério da igreja. A visão de muitos pastores também é isso, da igreja somente como uma instituição administrativa, jurídica e hierárquica. E assim, ela se converte, então, numa fonte de vaidades,
numa fonte de busca de poder, de busca de influência, e assim vamos instrumentalizando a igreja porque não compreendemos a igreja. Às vezes a igreja será um ponto de referência também em assuntos que para nós é meramente mundano, é meramente humano. Por exemplo, quando a igreja vai refletir sobre a questão ecológica, o respeito à irmandade universal, porque o ser humano não é o dono da criação. O ser humano é uma parte. E quando ele destrói em benefício próprio a natureza, ele está cometendo um suicídio. Quando a igreja vai falar sobre moral, a igreja não deve impor nenhum partido político, nenhuma ideologia política, porque a igreja não deve buscar poder. A igreja deve servir. Então nós podemos agora, na primeira leitura, perceber isso, né? O profeta Baruque fazendo um reconhecimento de infidelidade do povo. Senhor, nós somos infiéis desde o início. Desde quando nos resgatastes do Egito, onde a mulher e a homem a confusão, onde a homem e mulher a fidelidade e infidelidades. Aí o pecado de Adão e Eva, e agora também Baruque refletindo sobre a infidelidade do povo no transcorrer dos séculos. O Senhor permanece fiel, mas o povo não. Por isso ele diz, nós nos envergonhamos, Senhor. Nós nos envergonhamos de nossas infidelidades, somos sempre infiéis. Não conseguimos manter a nossa fidelidade, o nosso respeito, e nós não somos diferentes dos demais humanos. Carregamos todos os vícios dos seres humanos e temos que combatê-los com a graça de Deus, daqueles e daquelas que se deixam guiar pelo Espírito de Jesus e não pelo Espírito do mundo. Então é necessário exorcizar a compreensão da igreja, é necessário exorcizar esse equívoco que às vezes nós temos, porque agora Jesus está refletindo também sobre a questão do julgamento, né? Diz ele, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem ocorrido os mesmos milagres que foram realizados no vosso meio, elas teriam se convertido, teriam vestido-se de cilício, sentado em cinza e se convertido. E vós, Cafarnaum, pensa que serás elevado ao céu, somente porque é terra de Jesus? Ali vivem os contemporâneos de Jesus, os conterrâneos de Jesus. Pensa que serás elevado ao céu por causa disso? Não, serás lançado ao inferno. Agora preste bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui está o ponto central do evangelho de hoje. Quem vos acolhe, a mim acolhe. Quem vos rejeita, me despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Porque na igreja não tem esse negócio de eu concordo, eu não concordo. Com isso eu estou de acordo, com isso eu não estou de acordo. Na igreja existe uma coisa assim, ou eu creio ou eu não creio. Por isso, Jesus se identifica plenamente com a sua igreja. E a igreja deve se identificar também constantemente com o seu Senhor. Porque há uma simbiose muito forte entre Jesus e a igreja. Assim nos alimentamos de Jesus com seu corpo e, paulatinamente também, devemos nos convertermos tendo os mesmos sentimentos e pensamentos de Jesus, porque a igreja deve ser o sacramento de Cristo, o sacramento de salvação. A igreja deve ser a voz de Cristo no mundo, o exemplo de Cristo no mundo, o testemunho de Cristo no mundo. Por isso, essa frase de Jesus é muito séria. Quem vos acolhe, a mim acolhe. Quem vos rejeita, a mim despreza. E quem me despreza, despreza também aquele que me enviou. Essa frase precisa estar agora tatuada em nossos corações, inculcadas em nossas cabeças. Porque quando ouvimos o Papa, ele fala em nome de Jesus. Quando ouvimos os nossos bispos, se estão em comunhão com o colegiado, guardando as fontes da tradição, da Sagrada Escritura e do magistério, eles falam também em nome da igreja. Por isso, quem os rejeita, rejeita também, despreza Jesus. E quem despreza Jesus, despreza também aquele que o enviou. A igreja é sacramento de salvação. A igreja é uma palavra de Jesus na história. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que eu e você amemos a igreja, protegemos a igreja e vivamos para a igreja. Nós dependemos da igreja. A igreja não depende de nós, como nos ensinou o Padre Pio, mas nós é que nos dependemos da igreja. Por isso, um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.
Beatos protomártires do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Paz e bem.